Seja bem-vindo a mais um vídeo de sexta-feira. Quero agradecer o seu carinho e a confiança de estar aqui juntinho com a gente. E você já sabe, não pode esquecer de comentar, curtir e seguir o nosso perfil. Compartilhar o máximo que você puder, porque isso aí para você é coisa rápida, rapidinho, em segundos você faz tudo isso. Mas pra gente é muito importante, porque quanto mais você curtir, compartilhar, seguir, comentar, mais a gente vai ser distribuído para as pessoas e abençoar e alcançar mais gente. Então, faz esse favor, já vai curtindo aí. No final do vídeo você pode deixar seu comentário, sua sugestão, sua reclamação, a sua dica, o que você quiser. O assunto hoje é importantíssimo, porque falta conhecimento bíblico acerca desse assunto. E eu não vou ficar enrolando aqui não, vou ficar fazendo suspense hoje não. O assunto é divórcio. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Se pode, se não pode. Vamos lá? Eu vou fazer um vídeo para esclarecer direitinho. Pega papel e caneta para você não perder nenhum detalhe. Nós somos um ministério adenominacional, nós somos suporte para as igrejas, para os ministérios de jovens, de casados, de solteiro, um suporte para trazer conhecimento bíblico, o que a palavra de Deus diz acerca de todos esses assuntos que eu falei aqui, casamento, sexualidade, namoro, relacionamento. Então, a minha orientação é, veja esse vídeo, depois procure os seus líderes para que você entenda o que eles creem, o que a sua igreja crê, como ela prega, como ela acredita. Você precisa conhecer a sua denominação. Então, depois, passa lá no seu pastor, no seu líder e converse sobre o assunto. O divórcio, ele é contrário ao propósito original de Deus. Isso quer dizer que o desejo de Deus, a vontade dele, o plano dele para nós é que o casamento dure para sempre. E como eu não estou dando a minha opinião aqui, né? Vamos de palavra de Deus para você entender. Mateus 19,3 diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não lembram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Esse era o objetivo inicial de Deus. Esse sempre foi e ainda é a vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia também diz lá em Malaquias 2:14-16 que Deus odeia o divórcio. Então, queridos, o divórcio ele não pode ser a nossa primeira opção. Tem gente que casa já pensando assim, se não der certo, separa. Tá errado isso. Na primeira crise, no primeiro problema, tem gente que opta pelo divórcio. Não é o desejo de Deus desde o princípio a opção do divórcio. Jesus diz que ele foi criado por causa da dureza do nosso coração. Mateus 19:7-8. Perguntaram a eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Por isso que eu digo que depois de Jesus, essa é a escolha mais importante das nossas vidas, porque essa pessoa precisa estar ao seu lado até que Jesus te chame e te leve para a glória. E, Ângela, o que a Bíblia fala sobre novo casamento? Não existe um versículo claro, direto, que ensine o novo casamento. Mas algumas denominações acreditam que pessoas podem sim se casar novamente depois do divórcio. Outras linhas acreditam que não existe possibilidade nem situação nenhuma que te libere para um segundo casamento. E é por isso que eu estou falando para você procurar a sua denominação, porque cada uma crê de uma forma diferente. Algumas denominações acreditam que as pessoas que foram traídas podem se casar novamente. Mateus 19:9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Com base nesse versículo, se acredita que o divórcio por infidelidade dá ao traído o direito de se casar novamente. A parte inocente fica livre, podendo recomeçar a sua vida novamente. Mas quero fazer um adendo aqui importante, porque muita gente pega esse versículo, levanta a bandeira, né? A traição acontece, a pessoa fala, opa, tô livre, graças a Deus, olha aqui minha carta de alforria, usando Mateus 19:9 como carta de alforria. Mas calma aí, peraí. Vamos voltar um versículo. Versículo 8 diz assim, Moisés permitiu que você
vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do vosso coração. E aqui não especifica qual a dureza do coração, se é da parte do traidor, se é da parte do traído, se é das duas partes. No caso do traidor, pode-se dizer da dureza do coração da pessoa que cometeu o adultério, traiu e continua com o coração duro, inflexível, não quer voltar para o cônjuge que foi traído. E no caso do traído, é aquele que levanta a carta de alforria e fala: pronto, tô liberado, vai com Deus, não te quero, não quero saber, pronto, acabou. Aqui, meu amor, a gente não passa pano para ninguém, não é verdade? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu sei, gente, que é duro ouvir isso, mas você que foi traído, o primeiro passo a se fazer, a se tomar é perdoar. Já que Deus odeia o divórcio, esse não é o desejo do coração dele, nós precisamos, como primeira opção, tentar reaver, restaurar, resgatar esse relacionamento. Você não pode pegar sua carta de alforria e dizer: tô liberado. Não é isso que o Senhor Jesus nos orienta. Precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Ah, Ângela, mas a pessoa não se arrependeu, ela não quer voltar para mim. Ok, se a pessoa não quiser voltar para você, não há o que fazer com relação ao matrimônio, mas o perdão é algo que você precisa liberar independente disso. E no caso do traidor ter se arrependido, nós precisamos buscar a restauração do casamento. Conheço muitas pessoas que conseguiram restaurar os seus casamentos e hoje são muito felizes e são símbolo para essa geração que acredita que relacionamento é descartável. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ficar sofrendo, tomando gaia na sua cabeça, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se acontece uma traição e a pessoa se arrepende, o princípio bíblico é o perdão e a tentativa de recomeço. Para o traidor, vamos colocar aqui, ó, 1 João 9. Se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você que traiu, está assistindo esse vídeo aqui para tirar dúvida, quero te dizer que você precisa se arrepender dos seus pecados, pedir perdão àqueles a quem você ofendeu e se arrepender diante do Senhor Jesus. Posso me divorciar por outros motivos? Se o amor acabou, agora tem incompatibilidade de genes, sei lá como é que fala esse negócio. Achei que era uma pessoa e a outra completamente diferente. Aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Esse aqui é um dos versículos que a galera que tem a linha que não aceita recasamento de jeito nenhum usa para respaldar, dizendo que não é aceito um novo casamento depois do divórcio. Mas aqui no caso eu quero usar para dizer para quem está se divorciando, cujo motivo não é imoralidade sexual, a orientação bíblica é: permaneça sozinho. Porque se não for por esse motivo, quem se casa novamente estará em adultério. Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escolher. Porque esse negócio de que, o amor acabou, eu não sabia que a pessoa era assim, era assado, gente, casou. Aos olhos de Deus, vocês são um e precisam permanecer juntos, ou se vocês decidirem se divorciar, cada um fique sozinho. Mas e o traidor, tem perdão? Se houve um arrependimento, o traidor tem perdão, né? Porque Jesus perdoa todo aquele que se arrepende, não é verdade? Mas isso não quer dizer que ele pode sair se casando por aí. Deve permanecer sem se casar. Aquela mulher que sofreu violência doméstica, como é que é? Pode se separar e se casar novamente? Também não existe um versículo claro sobre esse assunto. Mas a galera também usa Malaquias 2 como base para liberar essa pessoa que foi vítima de violência doméstica a um segundo casamento e ao divórcio. Por quê? Porque aqui no versículo 16, Deus diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Algumas linhas abordam a violência como um tipo de abandono nas suas obrigações matrimoniais. Quem agride e violenta o seu cônjuge está abandonando o seu compromisso matrimonial. E os viúvos podem se casar novamente?
1 Coríntios 7 de novo, vamos embora. A palavra de Deus diz que sim, contanto que você escolha alguém que também pertença ao Senhor. Versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Mas eu me converti, o meu marido não se converteu, eu tenho que separar dele? Claro que não. Porque isso seria completamente oposto do que eu acabei de falar, que Deus odeia o divórcio, que Deus não planejou isso desde o início para as nossas vidas, então seria contraditório à palavra de Deus. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Ou seja, você pode ficar casado tranquilinha aí com a sua esposa que ainda não se converteu, com seu maridinho que não se converteu, a palavra de Deus te embasa, tá bom? E Ângela, mas olha, eu antes de ter Jesus, me casei, me divorciei, aprontei, eu fui traída, né? E agora? Será que eu posso me casar de novo? Eu já fui casada antes de me converter. 2 Coríntios 5, 17 ao 21. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, o seu passado, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos hoje embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo nos suplicamos, reconcilie-se com Deus. Ou seja, você recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Todas as coisas velhas se passaram e Deus vai fazer tudo novo em você, porque hoje você nasceu de novo. Então você pode sim se casar. Então Ele comprou para você uma nova vida, uma nova história. Vai, não peques mais, aprenda o princípio, escolha a pessoa certa e case entendendo que é até que a morte te separe. E para finalizar, eu tenho uma palavra para você que foi traído, passou pelo sofrimento do divórcio e para você também que cometeu esse erro, traiu o seu cônjuge, também tem uma palavra para você. Salmo 46, bora lá. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Ele é o auxílio sempre presente na adversidade. Por isso nós não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será destruída. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. As nações se agitam, os reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Não há outra palavra para dizer a alguém que foi traído, que sofreu essa dor profunda do que isso é uma tragédia. Fizemos planos, sonhos, mas de repente tudo cai, tudo se desmorona, como o Salmo está dizendo aqui. A sua terra tremeu e o seu monte se afundou no coração do mar, tudo foi destruído, virou pó, cinza e o seu futuro, o seu sonho, hoje não é mais nada. Mas eu quero dizer para você que mesmo que as coisas tenham saído do seu controle, nada sai do controle do Senhor. Você precisa aprender a lição nesse processo tão doloroso, mas Deus ainda está no controle. Deus tem novos sonhos e novos planos para a sua vida. Você só precisa obedecer e confiar. Para você que foi traído, que não é o fim. Deus, ele é expert em fazer tudo novo de novo. E ele quer escrever uma nova história na sua vida. Aproxime-se dele, busque a sua face incessantemente. Passe pelo processo na presença de Deus e Ele vai escrever uma nova história na sua vida. Para você que traiu, mesmo com o seu erro, o Senhor permanece fiel à sua vida. Ele te chama hoje ao arrependimento, a se converter dos seus maus caminhos, das suas atitudes, e Ele diz que não se esqueceu de você. Ele continua sendo o seu refúgio, a sua fortaleza, se você se voltar para Ele de todo o coração. E mesmo que você não possa se casar novamente, o Senhor tem novidade de vida para
você. E Ele quer te fortalecer, te reerguer e escrever uma nova história na sua vida. A você solteiro que chegou até o final aqui porque tem sede de conhecimento, tem sede para aconselhar o próximo, tenha temor no momento da sua escolha e convide ao Senhor para ser o seu parceiro, o Espírito Santo, para te trazer a toda a verdade, para que você faça a escolha certa e seja sinal e símbolo para essa geração que tanto precisa de exemplos de famílias seguras, saudáveis e felizes. É isso, meus amores, eu vou terminando por aqui, que o Senhor abençoe a vida de vocês grandemente, que vocês recebam a palavra do Senhor, curta, compartilhe esse conteúdo, deixe o seu comentário, a sua pergunta, e não se esqueça que toda quarta-feira a gente tem live e toda sexta-feira vídeo novo aqui no canal. Um beijinho, gente, até a próxima.